Olá, amados irmãos, tudo bem? Como vai? Nós estamos aqui para esse pequeno estudo, sobre a Carta aos Gálatas que a igreja nos propõe neste mês de setembro, mês da Bíblia. A Igreja do Brasil está estudando a Carta aos Gálatas. E nós escolhemos este local porque tem a ver com o tema central dessa carta, que fala da liberdade cristã. Se Cristo nos libertou, que sejamos livres, Por isso, nada melhor do que gravar nesse local, ambiente bem livre da natureza, Então, a gente já pede desculpa porque pode ter um sonzinho do vento soprando, o vento que é símbolo da liberdade. Sopra onde quer, vai aonde quer. Assim é aquele que nasce do Espírito, disse Jesus, Assim vem, não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Acontece com aquele que nasceu do Espírito, que é o tema central desta carta de São Paulo, a liberdade. Se Cristo nos libertou, que sejamos livres, Então, a primeira coisa, amados irmãos, aqui nessa introdução que queremos dizer, é que São Paulo, ao escrever as cartas dele, ele sempre coloca um pouco de emoção, faz elogios. A carta que é diferente de todas é esta, porque São Paulo aqui está bem seco. Na verdade, ele está muito bravo com a comunidade lá, com os Gálatas, que são várias regiões, várias cidades, várias igrejas naquela região da Galácia, Olha só, eu faço um convite a você a depois fazer essa comparação. A saudação da carta aos Gálatas com as outras cartas, por exemplo, aos Coríntios, aos Romanos. Ali ele faz elogio aos cristãos, àquela comunidade. Aqui não tem nada de elogio não, é curto e grosso. Olha só como que ele começa. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelo século dos séculos. Amém. Pronto, acabou. Não tem nenhum elogio. E ele já começa no tema. E olha como ele começa, olha a frase. Admira-me de que tão depressa abandonais aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passais a outro evangelho. E que evangelho que é esse? Por que ele está assim, nesse tom tão bravo, com aquela comunidade? Por causa dos judaizantes. Foi o primeiro problema que a igreja nascente teve que lidar. O que diziam os judeus, alguns judeus convertidos ao cristianismo? Que para ser salvo, precisava abraçar toda a lei de Moisés. A circuncisão, por exemplo. Tinha que se não se circuncidasse, não poderiam ser salvos. E a circuncisão em si englobava todo aquele ritual e as leis. Por exemplo, o de não comer carne, de alguns tipos de carne, bacon, todas essas coisas, Então, amados irmãos, os judaizantes diziam, por exemplo, que era preciso circuncidar e abraçar toda a lei de Moisés, ou seja, se tornarem judeus para serem salvos, E que não é, e que São Paulo contesta veementemente, Que é a fé em Jesus Cristo, é a graça de Deus que nos traz a salvação. Ele continua, assim, entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que nós anunciamos, seja anátema. É uma palavra muito dura, que anátema, quer dizer seja afastado, excomungado. São Paulo não costuma usar essas palavras, mas para não deixar dúvida, ele repete ela, olha só. Como já vou-lo dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebemos, do que vos pregamos, seja anátema. Então, o evangelho da graça, que é o mais importante. Então, entrou no meio dos cristãos, depois que São Paulo passou naquela região, veio esses chamados cristãos judaizantes, que queria que os cristãos se tornassem judeus plenamente para ser salvos. E São Paulo é totalmente contra. Isto foi assunto do primeiro concílio da igreja, que está lá nos Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, para falar sobre isso. E aí foi decidido que aqueles que eram judeus, que continuavam sendo judeus, mas seguindo as tradições dos judeus, mas seguindo o cristianismo, a nova lei.
Quem não era judeu não tinha necessidade, porque o que nos torna parte do povo de Deus não é mais a lei, não é mais a circuncisão, mas o batismo de Jesus Cristo, a graça, né? A graça da fé. E esse é o tema, né, desta carta principalmente, né? O que nos torna cristãos é nascer de novo. Recordemos aqui um pouquinho a passagem que Nicodemos, né, um mestre judeu, foi falar com Jesus à noite, perguntando: mestre, o que preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus chama ele e diz: é preciso nascer de novo. Esse nascer de novo é nascer do Espírito Santo. Não por acaso os primeiros cristãos, isso a gente perdeu, é um costume que a gente foi se perdendo. Por exemplo, os primeiros cristãos comemoravam o aniversário deles no dia do batismo, mais do que no dia do nascimento. E com razão. Por quê? Porque quando nós nascemos do nosso pai e nossa mãe, recebemos essa vida, vamos dizer, vida biológica, humana, determinada ao falimento, ou seja, vai ter fim. Quando nós somos batizados, somos mergulhados na morte com Cristo, ou seja, morremos a nossa morte e ressuscitamos para a vida da graça. E a vida que o Evangelho usa é zoé, não bios, né? Biológico quer dizer a vida, né, da carne, a vida material. Zoé do grego é uma vida sobrenatural, ou seja, a vida divina que nós recebemos no batismo, né? Ou seja, nascemos de novo, não para a vida da carne, mas para uma vida nova no Espírito Santo. É isso que nos faz cristãos, que nos torna parte do povo de Deus. Não mais aquela circuncisão e nem mais seguir aquele tanto de lei, né, Moisés. Não que fosse errado aquele tanto de lei quando Deus as concedeu, mas aquele é lei de um povo escravo, né? De um povo que era escravizado, que não sabia. Quando vem a graça, o Espírito Santo, nós somos chamados então a viver no Espírito, pelo Espírito. E aqui não é mais praticar a lei pela lei, mas a lei do amor, a lei da vida nova. A gente pode dizer que antes a lei mosaica e as leis naturais eram leis assim, de maneira negativa. Fixava-se muito no não fazer, não matar, não roubar. O cristianismo, podemos dizer que a lei do Espírito é a lei positiva, que se fixa no fazer. Então, não é mais não matar, mas promover a vida, né? Essa é a diferença. Jesus chega ao cúmulo de dizer, não é só amar até o inimigo, né? Fazer o bem àquele que nos faz mal. Se você, assim, na lei mosaica, a gente pode resumir, para terminar esse programa de hoje, né, que já estamos chegando no horário, depois a gente continua. Na lei antiga, podia resumir assim: não faça a ninguém o que você não gostaria que fosse feito para você. Como que a gente pode cristificar esta lei? É o contrário agora. Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito para você. É positivo, né? Esse é o sim de Deus. É isso, abraçar a lei nova não é não fazer o mal, mas é promover o bem, fazer o bem, amar. Então, que Deus abençoe você. Nos vemos na próxima quarta-feira. Deus abençoe. Até a próxima.